Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Hoje nós vamos começar a falar a respeito da história da humanidade. Então eu vou falar e comentar a respeito da pré-história, utilizando um livro, uma fonte de conhecimento legalizada, uma fonte pré-histórica. É convenção universal fazer a história da humanidade começar com o aparecimento da arte escrita. Na história da humanidade dos livros oficiais, no caso este livro que é uma enciclopédia, e são vários volumes, está escrito que a história da humanidade começou com o aparecimento da arte da escrita. Seria uma convenção universal, reservando o nome pré-história. Isto é, o que vem antes da história, para o imenso e indeterminado período que precedeu esse invento de suma importância. Bom, nos livros de história, geralmente costuma dizer que a Terra ela foi criada, ela surgiu há bilhões e bilhões de anos atrás. Mas no livro da Bíblia, no livro histórico da Bíblia, em Gênesis, o primeiro livro que Moisés escreveu, a gente, quando lê Gênesis, os primeiros capítulos, a gente percebe, ou percebe-se, que o período, o tempo após a criação da Terra não foi tão longo, não foi tão largo assim como está escrito nos livros históricos. Porque em Gênesis, nos primeiros capítulos, está revelando como Deus criou a Terra e tudo que há nela. E aqui nós lemos que houve um tempo, um período muito grande no livro de história que nós estamos lendo, que seria a pré-história. Então a pré-história do livro da Bíblia, que é Gênesis, está citando como que Deus criou o mundo que nós vivemos. E, na minha opinião, eu acho que o tempo e o prazo que foi criado esta grande criação de Deus, eu acho que a gente pode fazer algumas comparações aqui. Então, para ver se realmente há uma distância muito grande entre o início e o começo da criação até agora, nos nossos tempos. Porque é evidente que foi Deus que criou tudo. Porque como que existiria este mundo
se não houvesse um poder que criasse o mundo e estas coisas que nós vemos. Então, continuando a ler. Entretanto, é evidente que nem todos os povos descobriram a escrita ao mesmo tempo. Então, aqui nós estamos analisando o pensamento sobre o conceito da escrita. Para começarmos a analisar o contexto de Gênesis e ligar com a pré-história da humanidade, segundo os livros de história da ciência humana, para a gente tentar entender se o livro de Moisés, que foi escrito Gênesis, faz sentido com os livros pré-históricos e históricos que o ser humano, o homem, escreveu, para a gente poder entender esses fatos e acontecimentos que marcaram as épocas. Então está escrito aqui que o início, o pontapé inicial da humanidade se dá a partir da escrita humana. E daí nós vemos aqui no texto que está escrito que a escrita ela foi iniciada com o decorrer do tempo. E é uma invenção, porque está escrito aqui, como acontece com muitas invenções. Ou seja, os povos eles descobriram uma invenção que era a escrita, como posteriormente o homem começou a descobrir várias invenções. E depois disso, hoje no mundo atual, existem várias invenções. Então, alguns povos já se utilizavam da escrita há muitos séculos, quando outros a ignoravam ainda por completo. Não era unânime que a escrita era uma invenção que todo mundo abraçou a causa logo de início. Então, continuando a ler, é o caso, por exemplo, das populações de certas regiões da Austrália, da África, onde vivem atualmente homens tão poucos evoluídos quanto os homens pré-históricos. Então o texto aqui está dizendo que estas pessoas que não abraçaram a invenção da escrita, eles continuaram vivendo de um modo primitivo. E daí está escrito aqui, no texto que eu li agora, que estas pessoas destes povos, estas populações, elas continuaram primitivas até agora, no caso das regiões da Austrália e da África, que são povos muito atrasados, porque eles não deram importância para esta invenção que foi a escrita. Eles continuam ainda vivendo de um jeito muito pré-histórico. Então, de fato, a pré-história abrange um período infinitamente maior que a era histórica.
Isto eu não sei se eu vou concordar, porque nós não sabemos se o que está escrito no livro da história da humanidade é verdade ou não, na questão dos tempos. A Bíblia é um livro que revela pensamentos ocultos sobre este assunto. Mas também não podemos cravar os acontecimentos com toda certeza, utilizando a linha do tempo do mundo que nós vivemos. Por quê? Porque está escrito aqui no livro de história que eu estou lendo. Há cerca de 1 milhão de anos apareceram os primeiros seres hominídeos. Então, esta palavra é uma nomenclatura, os hominídeos, que os estudiosos, os cientistas, eles deram para os primeiros homens que surgiram há milhões de anos atrás. Mas isso nós não temos como comprovar, porque na história bíblica não existe também uma constatação que a gente possa usufruir para determinar os tempos do mundo terreno. Então, não sabemos quando que Deus criou a terra, os homens e tudo que há dentro do planeta. Mas naquele tempo, a natureza e o clima eram rudes e hostis, e a terra era habitada por mamutes gigantescos, elefantes primitivos, peludos e de enormes presas curvas de marfim, assim como pelos grandes ursos e pelas ferozes hienas das cavernas. Estes seres, ainda muito diferentes de nós, eram do tipo do homem de Neandertal. E tudo indica que devem ter deixado de existir há mais de 40 mil anos. Então, aqui na Bíblia está escrito que realmente esses animais existiram, porque se a gente for ler Gênesis capítulo 1, o versículo 24 está dizendo assim: e disse Deus, com D maiúsculo, 2 pontos, o Deus verdadeiro, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, como está escrito aqui, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Está vendo? Esses animais que eu li agora no livro de história, a gente pode enquadrar aqui neste versículo como sendo feras. Então a Bíblia está provando que existiu mesmo esses animais aqui, mamutes, pré-históricos, outros tipos de animais ferozes como hienas, que são as feras que está escrito aqui no versículo 24. Então há uma ligação nesse ponto da leitura que nós estamos fazendo, coerente com a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Estas feras são aqueles animais pré-históricos.
Só que não estamos conseguindo encaixar os tempos, porque no livro de pré-história que nós estamos lendo, isto aconteceu há bilhões e bilhões de anos atrás. E na Bíblia, eu acho que não teve este tempo tão grande, como está escrito aqui, 40 mil anos atrás. Quando Moisés escreveu Gênesis, na teologia da religião cristã, os professores, os teólogos, os estudiosos, eles descrevem que a Terra não tem tantos anos assim. Então há esta divergência. Então, constituíam, ao que admitem alguns, uma raça humana intermediária, pois os primeiros homens que apresentaram nossas características específicas apareceram há mais ou menos 30 mil anos. A Bíblia não revela este tempo que nós estamos vendo aqui no texto que nós estamos lendo. Estes últimos, fracos e indefesos, em comparação com os animais, tinham, entretanto, sobre eles esta imensa vantagem de serem dotados de inteligência e de possuírem mãos que, pouco a pouco, aprenderam a utilizar. Então, se nós formos fazer um ponto na linha do tempo, usando esse texto que nós estamos lendo com a Bíblia, nós vemos que na época que existiam esses animais pré-históricos, os dinossauros, não se encaixa com os primeiros capítulos de Gênesis, que está escrito na Bíblia, porque quando Deus criou o homem, que seria um acontecimento histórico, seria a pré-história da Bíblia. Mas quando Deus criou Adão e Eva eram pessoas humanas inteligentíssimas, porque eles falavam com os animais, falavam com Deus, eles entendiam o que estavam acontecendo, eles eram dotados de inteligência, como está escrito aqui no texto que eu li agora. Só que não está concordando com esta linha de tempo bíblico e do livro pré-histórico. Isto que eu estou querendo dizer. Então vamos terminar por aqui agora e depois nós continuamos falando sobre este assunto. Vamos seguir em frente e ver qual que é a linha de tempo dos acontecimentos das gerações dos homens, utilizando a enciclopédia humana e o livro sagrado que Deus criou, chamado Bíblia. Dos cristãos, porque nós somos cristãos, então somos religiosos, cristianizados, que somos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.